Muito bem, pessoal. Hoje, então, nós vamos tratar do capítulo 15. Capítulo 15, no livro de vocês, ele está na página, espero que esteja conforme o meu, na página, a partir da página 40, certo? O título, População Economicamente Ativa, nada mais é do que a análise do centro da pirâmide etária. Nós viemos tratando até agora sobre os conceitos demográficos, né, no capítulo 13, e no capítulo 14 nós falamos da estrutura etária do Brasil e do mundo, ou seja, analisamos as pirâmides etárias. E agora a gente vai focar nesse centro da pirâmide etária, que é a população economicamente ativa. E é óbvio que ela se relaciona também ao topo e à base. Não tem como analisar a pirâmide etária só por ela mesma. Certo? Na página, logo de início, nós temos esse texto aí, que é importante para a nossa reflexão. Todos podem abrir o livro de vocês e vamos acompanhar a leitura. Ao longo dos últimos anos, a participação de pessoas com idade superior aos 60 anos vem aumentando na força de trabalho do país. Apesar de os idosos serem o grupo com menor participação no mercado, esse percentual vem aumentando, passando de 5,9% em 2012 para 7,2% em 2018. Só em 2018 foram 7.500, ou melhor, 7,5 milhões de idosos na força de trabalho. Isso em 2018. Em 2020, os dados são diferentes. Mas isso demonstra, então, um percentual que vem aumentando ao longo dos anos de idosos que estão trabalhando, que estão produzindo riquezas, sendo que, teoricamente, eles deveriam ser já o topo da pirâmide, ou seja, a faixa inativa, a faixa que deveria estar aposentada, tranquila, curtindo o restinho de vida, visto que já trabalhou a vida toda. Tá bom? No entanto, essa realidade vem mudando ao longo dos anos. Os dados do PNAD contínua apontam que do segundo trimestre de 2017, ou seja, a partir do terceiro mês do ano de 2017, ao primeiro trimestre de 2018, ou seja, no finalzinho do segundo trimestre, ou melhor, em meados do segundo trimestre até o início do ano seguinte, 46% dos trabalhadores ocupados com mais de 60 anos de idade moravam no Sudeste. Olha que interessante, a gente analisou, lembra as faixas, quando a gente analisou a questão do IBGE, a distribuição da riqueza no Brasil, a gente observa, né, as grandes cidades onde se acumula a indústria, a urbanização, o número de população. E isso também acaba representando a maior parte dos trabalhadores com mais de 60 anos. Obviamente, também estão na região Sudeste, dos quais 56% desses 50%, ou melhor, desses 56% de idosos que trabalham moram no Sudeste, dos quais 63% são, eu estou falando besteira, 46% são trabalhadores há mais de 60 anos que estão no Sudeste, dos quais 56% são mulheres, desses trabalhadores com mais de 60 anos, 56% deles são mulheres e 63% são chefes de família, se declaram chefes de família. Ou seja, os dados coletados pelo IBGE, né? Apenas 27% estão no mercado formal, enquanto que 45% atuam por conta própria. Ou seja, são trabalhadores informais. Faz um bico ali, faz um servicinho aqui, certo? Dentre os setores da economia, o comércio absorveu 17% desses trabalhadores. Ou seja, são trabalhadores que estão trabalhando no comércio, no setor que a gente vai analisar já daqui a pouco a divisão entre os setores primário, secundário e terciário, tá bom? E 15% estavam na agricultura. 10% atuavam no setor de serviços relacionados à educação e saúde. Deste contingente, ou seja, desse número total de pessoas, de trabalhadores com mais de 60 anos, gente, 67% tem apenas o ensino fundamental incompleto e 25% tem escolaridade média ou superior.
Ora, o que isso pode representar para a gente? Porque se nós temos uma boa parte da população de idosos, ao longo dos anos, cada vez mais se inserindo no mercado de trabalho, que consequências, pessoal, essa participação de idosos pode trazer para o Brasil? Que relação esses idosos participando mais do Brasil tem a ver com a expectativa de vida? Pode falar. A expectativa de vida aumenta? Sim. Se a expectativa de vida das pessoas está aumentando, automaticamente as pessoas vão também trabalhando mais. E o que isso pode interferir, pode trazer de consequências para o país? Que pode ser positiva, inclusive, a consequência, né? Crescimento vegetativo, alguma coisa assim? Na verdade, o crescimento vegetativo ele está se equilibrando. Mas as consequências em termos de economia, Enzo. Em termos de economia? Se tem mais pessoas idosas trabalhando, o que isso interfere na economia? A participação dessas pessoas na economia. Tá? Como assim? Vamos tratar desse assunto agora, então. População economicamente ativa, o PEA. O PEA, Enzo e companhia, 7º ano. O PEA é a denominação dada aos trabalhadores em idade ativa de todos os setores da economia. O IBGE, tá? O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele é o órgão vinculado ao governo federal e ele é responsável pelo fornecimento desses dados. Então, ele faz a pesquisa e faz o levantamento desses dados com a população nacional. E ele define a PEA como o grupo de pessoas que estão trabalhando ou procurando emprego. Ora, Enzo, se nós temos uma população que, ao longo dos anos, vai aumentando a expectativa de vida e vão mantendo-se no mercado de trabalho, pessoas com mais de 60 anos continuam trabalhando, então elas também deveriam fazer parte do PEA, da população economicamente ativa. No entanto, o IBGE e alguns países do mundo classificam o PEA dentro de uma faixa etária. Lembra quando a gente viu a estrutura etária do Brasil? As nossas faixas etárias? Então, é considerado pessoa economicamente ativa, em média, as pessoas que vão ali de 15 aos 59 anos. Então, essas são as pessoas que maiormente produzem a riqueza do Brasil. Mas se eu estou afirmando que tem pessoas com mais de 60 anos também trabalhando, isso significa que existe uma pessoa que está fora do PEA, fora dessa faixa etária, mas que também está economicamente ativa. Olha que interessante. Isso vem acontecendo... Idade ativa. Hã? Idade ativa. Idade ativa, fora da idade ativa, teoricamente. Porque qual seria a idade inativa? Já eu vou tratar sobre isso, tá, Enzo? Mas já vou adiantar. A idade inativa dentro da pirâmide etária, Enzo, seria qual? Seriam as pessoas que estão ainda na faixa escolar, de escolarização, do 0 aos 14 anos, ou seja, as crianças e os jovens. A partir dos 15 anos, muitas pessoas já trabalham, né? Mesmo sendo, algumas vezes, até um trabalho que a gente pode considerar até trabalho infantil. Né? Tem crianças com menos de 15 anos trabalhando. E a partir dos 16 anos, é o primeiro emprego. Boa parte da população pobre do país, a partir dos 16 anos, já vai considerando um pequeno trabalhador, vai trabalhando como estagiário, vai fazendo um primeiro emprego. É normal isso, infelizmente, porque teoricamente ele só deveria estar estudando, como é o que vai acontecer com vocês. Vocês vão estudar até depois entrarem na faculdade, estarem na faculdade vocês vão continuar só estudando, e depois que se formarem vocês vão para o mercado de trabalho. Ou seja, com seus 22, 23, 24 anos. No entanto, a maioria da população brasileira já vai para o mercado de trabalho aos 16. Isso da forma legal, porque aos 16 anos já é permitido, né, nessa ideia de primeiro emprego, de formação inicial do cidadão, já é permitido o garoto trabalhar, tá bom? Mas não pode ser impedido que ele estude. Então, sempre tem que ser um trabalho de meio período. Mas nem sempre acontece isso. Então, uma parte desses jovens pobres abandonam a escola para trabalhar o dia inteiro para ajudar na renda familiar. A gente já tratou disso em unidades anteriores, certo? Mas para a gente entender melhor a população economicamente ativa, é importante a gente entender a estrutura etária da população brasileira. E para eu entender a estrutura etária, é importante eu entender e analisar as pirâmides etárias. Nós já fizemos isso
mas nós vamos ver novamente um videozinho rápido, tá, gente? Que favorece essa compreensão. Eu vou interromper, pausar a gravação, porque não faz sentido esse vídeo ficar sendo gravado. E aí, quem for assistir vai acessar o link e assistir o vídeo, tudo bem? Então, a estrutura etária e a população economicamente ativa, que é dada por essa sigla, gente, a PEA, população economicamente ativa, nós temos a diferença entre a PEA e a PEI. Porque para eu analisar a PEA, que teoricamente é então aquela faixa da população do centro da pirâmide que produz riquezas, ela produz riquezas que também precisam sustentar a PEI, que é a população economicamente inativa, que o Enzo tinha perguntado naquela hora. Mas ativa e inativa, o que quer dizer? É a população trabalhadora. Então, quem que são os inativos, turma? É o pessoal da base da pirâmide, as primeiras faixas ali, ou seja, os recém-nascidos, as crianças e os jovens, e também o topo, que são os idosos, certo? Então, fazem parte dessas pessoas que ainda não têm idade para trabalhar ou que já trabalharam por muitos anos e agora estão aposentadas. É importante ter sempre isso em mente, tá bom? Porque agora a gente está falando da questão econômica, da produção de riqueza. E para eu analisar isso, eu entendo por que os países são mais ou menos desenvolvidos também a partir da população. Então, pela população, a gente sabe dizer qual é a expectativa de vida de um país, qual é a produção de riqueza de um país, como que o país se organiza, inclusive politicamente, porque garantiu que essa população evolua e chegue em certos status de saúde, de educação e de acesso. Por exemplo, Moçambique. Onde que é Moçambique? Moçambique fica lá no sul da África, olha lá a bandeira de Moçambique, né? Pertinho ali de Madagascar, a gente conhece muito, né? Por causa do filme, a ilha de Madagascar. Então, Moçambique é um país africano, olha lá, você vê aqui, mais para o lado, ele tem, né, uma faixa litoral muito larga, né? Só que para o oceano, o quê? Oceano Índico, né, gente? Então, não é esse lado da África do Oceano Atlântico, é o lado contrário da África, mas lá no sul da África, certo? A gente pode chamar de sudeste da África, né? Porque mais ou menos no Brasil, essa região seria ali São Paulo, mais ou menos, né? São Paulo, Santa Catarina, ali mais ou menos no sul-sudeste, tá bom? Muito bem, voltando lá. Analisar a pirâmide etária de Moçambique em 2016. Olha só, pessoal, ela sim é uma pirâmide, né? Você observa certinho uma estrutura piramidal, onde a base, representando então as crianças, os recém-nascidos, os jovens, é larga, a base é larga. E o topo estreito, ela vai diminuindo ao longo dos anos, ou seja, pouquíssimas pessoas lá em Moçambique passam dos 90 anos, indicando o quê? Que a expectativa de vida é baixa, indicando então que é um país que tem um desenvolvimento subdesenvolvido, ou seja, que está em processo ainda de desenvolvimento, ou seja, é um país pobre, certo? As pessoas que economicamente são ativas, que representam o centro da pirâmide, ela também vai diminuindo ao longo dos anos. Então, ela não é retangular, como nos países da Europa, que esse centro da pirâmide é mais retangular, ou seja, tem muita população produzindo riqueza, certo? E aí o que acontece em países pobres como Moçambique? Essa base, que é larga, acaba também produzindo, entre aspas, riqueza. Então, muitas crianças trabalham. Então, nesses países pobres, é muito comum isso ocorrer, visto que é uma base larga e que precisa de uma sustentação, e que, teoricamente, é uma população inativa, ou seja, deveria só estar estudando, não trabalhando. Então, infelizmente, ocorre muito trabalho infantil em regiões com esse tipo de pirâmide. Então, quando a gente analisa uma pirâmide assim, a gente já consegue ter muita informação sobre a questão econômica, tá bom? É óbvio que Moçambique, então, tem altas taxas de natalidade e baixa expectativa de vida, que são fatores associados a países que têm a questão socioeconômica insatisfatória. Diferente, então, da Europa. Ah, mas a Europa são muitos países. Sim, vamos falar, então, de uma forma geral, né? Vamos falar ali da Europa. Então, representando um pouco ali da Suécia, da Noruega, Polônia, Alemanha, França, Espanha, Itália, enfim. O Reino Unido, né? O Reino Unido são 4 países, quem sabe? Reino Unido tem lá Inglaterra,
tem a Irlanda do Norte, o País de Gales. O País de Gales, por exemplo, é um país onde a professora Arlene de inglês morou boa parte da vida dela. Quem conhece a professora Arlene de inglês? Muito bem, mas vamos falar então da Europa. Então, considerando todos esses países da Europa, em 2016, mesmo ano ali que a gente analisou Moçambique, olha como o centro da pirâmide ele é mais retangular, inclusive superior à base. Ou seja, existe uma população ativa bem bacana, bem expressiva. No entanto, observe que acima dos 60 anos, olha aqui, ó, na parte central superior da pirâmide, a população acima de 60 anos também é bem expressiva. Ou seja, é uma população teoricamente inativa, que já deveria estar na faixa da inatividade, que não produz mais riquezas, que é o que vem ocorrendo nos países desenvolvidos. A população vive mais porque há um aumento da expectativa de vida, e aí ocorre que há uma pressão sobre o centro da pirâmide. As pessoas que produzem riqueza, conforme vão vivendo mais, ficam mais dependentes. Então, tem mais pessoas dependentes dessa produção de riqueza. Mais pessoas chegando à aposentadoria e ficando muitos anos da aposentadoria, porque vão vivendo até 90 e às vezes até mais. Por que isso ocorre, gente? Porque há um processo que a gente chama de, que é um dos indícios do desenvolvimento. A baixa natalidade faz com que as pessoas então produzam menos filhos. Por quê? A natalidade cai nos países desenvolvidos? Porque as pessoas têm mais acesso à escola, à universidade. Está lá no livro de vocês, página 43, no meio do parágrafo, olhem lá. Nós temos mais mulheres, então, acessando ao mercado de trabalho e aos estudos, ou seja, se preocupam com a carreira, portanto, elas vão ter menos filhos. Também porque o custo de vida se eleva, ainda mais nas áreas urbanas. Boa parte dessa população vive no meio urbano, ou seja, nas cidades. Ou seja, o custo de vida é mais caro. Isso também aumenta a quantidade de recursos que são necessários para criar uma criança, então há uma tendência a ter menos filhos. E também, gente, devido ao estudo e à evolução da sociedade, há uma diminuição da influência da religião na organização da sociedade, que proporciona maior liberdade das pessoas escolherem, decidirem ter ou não filho, o planejamento familiar. Porque antes era impossível uma mulher não ter filho. O objetivo da mulher era casar e ter filho, né? Isso era uma ideia construída. E hoje ela vai diminuindo cada vez mais. A pessoa vai estudando, vai entendendo que ela não vai deixar de ser mulher só porque ela não vai ter filho. Muito pelo contrário, ela pode decidir ser mulher, ser casada, ser chefe de família, mas não ter filhos, certo? Muito bem. Qual o problema isso, professor Lucas? O problema, gente, é que conforme a gente tem menos crianças nascendo e mais pessoas ficando velhas, a gente tem um processo que agrava a questão do centro da pirâmide. Essa faixa etária que produz riquezas vai sendo, entre aspas, sobrecarregada. Tá? Que eu chamo de impactos. Impactos na composição da PEA, que é a população economicamente ativa, que é o centro da pirâmide. Se eu tenho uma redução da quantidade de filhos e o aumento da expectativa de vida, ou seja, as pessoas estão ficando mais velhas, vão envelhecendo, eu tenho a proporção cada vez menor em relação ao total da população. Ou seja, a população economicamente ativa ela vai ficando menor em relação à inativa. É quase que se eu pego o número total de idosos e o número total de crianças, eu tenho uma média de população produzindo riqueza, às vezes até menor do que o resto. Ou seja, mais pessoas dependentes de quem está produzindo riqueza. Menor quantidade de crianças que irão substituir futuramente os trabalhadores adultos. Se eu tenho menos crianças nascendo, quem que vão ser os trabalhadores do futuro? Né? E aí eu tenho um maior número de idosos com idade para se aposentar. Se as pessoas estão vivendo mais, elas vão cada vez mais acessar a aposentadoria. E elas vão ficar mais tempo dependendo da aposentadoria. Isso cria impactos. Tá bom? E aí, professor, se eu tenho impacto, o governo tem que achar uma solução. Qual é a solução que o governo faz? É o que eu chamo de mecanismos para minimizar, para diminuir os impactos da PEA. Ora, tem governos como da França, Alemanha, Itália, da Suécia, que eles fazem, então, incentivos para que a população tenha mais filhos. Porque se tiver mais filhos, vai ter mais pessoas indo futuramente para o mercado de trabalho e sendo economicamente ativa. Que benefícios? Vixe, tem vários. O livro traz para vocês, ó.
Verifique lá na página 44, lá no topo. Tem lá umas 5 bolinhas, que são as informações sobre esses benefícios. Redução do imposto de renda da família. Então, a família que tiver filhos, o governo vai dar uma redução no imposto. Vai garantir a creche, a escola e até a universidade para esses alunos. Tá? Vai garantir a licença maternidade, que pode passar de 1 ano. Gente, imagine a mãe que vai ter um filho, ela vai poder ficar longe do mercado de trabalho durante 1 ano ou mais. E óbvio, né? Porque ela vai cuidar da criança, isso também dá bastante trabalho. Isso é o direito da mulher. Então, ela vai ter um filho, ela vai poder ficar em casa durante 1 ano ou mais cuidando da criança. Olha que maravilha. O pai, licença paternidade, pode chegar a 3 meses ou até mais, como é o caso da Islândia. E, gente, tem governos que, inclusive, dão um incentivo. Se você tiver filho, eu te dou um bônus, e dá um pagamento, dá um incentivo financeiro para você ter esse filho. O objetivo é o quê? Ao longo dos anos, aumentar, então, essa faixa de natalidade. Portanto, ao longo dos anos, vai ter mais pessoas na faixa de população economicamente ativa, ou seja, produzindo riquezas. Para não acontecer de a gente ter um grande problema, entre aspas, previdenciário, que é uma outra coisa que é feita para diminuir esse impacto na PEA, que é o aumento da idade de aposentadoria. A gente já falou sobre isso. Então, se eu tenho muitas pessoas chegando na idade idosa e ficando muito tempo dependendo da aposentadoria, o que eu faço? Eu faço com que a pessoa acesse a aposentadoria só mais tarde. Ao invés de 60 anos, vai para 65, vai para 75, vai aumentando. Então, vários países do mundo estão fazendo isso. O Brasil fez isso, fez a reforma da Previdência. Então, agora a gente acessa a Previdência só mais tarde, só com mais idade, mais velhinho ainda. Qual é o problema, gente? Os países que fizeram isso eram países que já estavam bem, já tinham acesso à saúde, à educação, população idosa tinha qualidade de vida. O Brasil aumentou a idade da população idosa para acessar a aposentadoria sem dar a mesma qualidade de vida como os países de primeiro mundo fizeram. Então, o problema, os velhos vão ter que trabalhar mais, só que sem qualidade de vida, sem acesso a uma saúde de qualidade, sem acesso à educação, né, na terceira idade, sem acesso aos cuidados com, por exemplo, moradia, alimentação. Muito bem. Então, isso é muito sério. Mas o que mais os países fazem também para diminuir esse impacto da PEA? Né? O estímulo à entrada de imigrantes. Está lá na página 45. Como faz isso? Ora, se eu tenho poucas pessoas nascendo, portanto, uma menor mão de obra trabalhadora, naquela faixa etária jovem, né, produzindo riquezas, eu estimulo que venham pessoas de outros países. Geralmente com mão de obra barata, inclusive. Tem, inclusive, uma foto, né? Uma foto de um brasileiro, no livro de vocês mesmos. O brasileiro está lá trabalhando num mercado nos Estados Unidos, ou seja, vendendo um produto tipicamente, inclusive, brasileiro, no caso, as linguiças ali. Você observe na placa ali no fundo, os termos estão escritos até em português, ou seja, porque existem uma população morando lá e que também é economicamente ativa que consome esses produtos. Outros países estimulam a imigração de pessoas um pouco mais bem formadas, ou de jovens para ir para o seu país, mas que têm uma formação, para garantir, então, uma qualidade também no país que está recebendo essas pessoas. O Brasil também teve políticas de imigração, a gente já falou sobre isso. O objetivo, por quê? Qual é o objetivo de trazer imigrantes? Pessoas que vão trabalhar no seu país, portanto, vão pagar impostos, vão produzir riquezas e vão contribuir para a Previdência, certo? E aí vai diminuir esse peso dessa população economicamente ativa nacional produzindo riquezas para sustentar a população economicamente inativa, os idosos e as crianças. Então, eu preciso de mais jovens e mais pessoas trabalhando nessa faixa etária central da pirâmide. Tudo bem? Professor Lucas, é complexo o assunto? Não. Ele só é sequência daquilo que a gente já vem pensando. Para a gente concluir esses pensamentos, é necessário, então, não só ouvir o que eu estou explicando, mas exercitar. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos realizar a leitura individualmente, realizar os apontamentos de quais páginas? Página 42 a 45. E aí vocês vão realizar os exercícios da página 45, que são apenas 2. Tá bom? É o que nós vamos fazer na próxima aula. Combinado? Até o final da próxima aula. Na terceira aula, a gente segue com outras questões. Tá bom? Então, pessoal, mãos à obra. Qualquer coisa, estou aqui à disposição para sanar dúvidas.